sou Fabiana, sou a mãezinha da Pink, uma gatinha de raça Amor, que tem 15 anos. E ela começou a ficar apresentando sinais de desidratação, perder peso, vômito. E nós tentamos buscar tratamento numa outra clínica. Quando nós estávamos buscando tratamento numa outra clínica, sempre foi buscado um segmento voltado para a parte intestinal. Então foram feitos tratamentos, mudança de ração, foi feito muitos exames e a Pink não vinha apresentando respostas. Até que num certo ponto a gente viu que a Pink estava muito mal e se eu não mudasse a estratégia que estava sendo feita, eu ia perder a Pink. Então eu resolvi buscar uma outra clínica pela proximidade da minha casa inicialmente, mas foi uma busca muito assertiva, porque no momento que eu cheguei na Vita de Bicho, a doutora Stephanie fez um atendimento comigo, ela sentou, escutou toda a história da Pink, foi um atendimento longo. A Pink estava com 1,6 kg quando ela chegou na clínica. Tudo que ela comia, ela vomitava em torno de 15 a 20 minutos depois. Ela não conseguia segurar nada no estômago, diarreia. Enfim, eu vivia perder a minha gata porque ela estava num estágio muito avançado e a gente não estava acertando o diagnóstico. Então, quando eu cheguei na Vita de Bicho, ela ficou internada, precisou fazer soro, ela precisou fazer exames para a gente entender um pouquinho. Alguns já tinham sido feitos na outra clínica, outros foi feito na Vita de Bicho. Ela estava tomando muitas medicações e as medicações vieram junto com ela para a Vita. Algumas permaneceram, outras não, foram trocadas. Mas no primeiro momento, então, diante do resultado dos exames que se tiveram, foi me apresentado a questão da possibilidade da Pink ter hipertireoidismo. Quando a Pink foi diagnosticada com hipertireoidismo, eu nunca ouvi falar de que gato teria esse tipo de doença. E eu fiquei surpresa. Então a doutora Stephanie me apresentou as possibilidades de tratamento, sendo que uma delas era cirurgia, que pela idade da Pink e pelo estado de desidratação que a Pink se encontrava, não era o mais recomendado. A questão do tratamento, então tratamento via oral, medicação, ração importada, uma ração que eu precisava trazer ela dos Estados Unidos. Eu fui atrás para tentar trazer, busquei fornecedor que não tem no Brasil, era um custo muito caro. A Pink ia precisar então ter a fração da ração 3 vezes ao dia, ela ia precisar tomar a medicação e isso acabaria afetando outros órgãos, né? Porque quando a gente dá a medicação para um gato, eles acabam afetando o fígado, rins, e a Pink, por ser um gato de 15 anos, eu não queria tapar um problema para poder e aí depois acabar tendo outro problema. Então a outra opção era a radioiodoterapia, que num primeiro momento eu não considerei. Mas depois de pesquisar a questão da ração, depois de pesquisar o valor dos medicamentos e de trazer a ração para o Brasil, eu considerei sim a questão do radioiodoterapia. Com a ajuda da doutora Stephanie, com a ajuda da doutora Luciane, a gente pesquisou, nós pesquisamos, elas entraram em contato com a clínica de São Paulo, verificaram a viabilidade de levar para lá, quanto tempo seria necessário, valores, exames que antecedessem o procedimento, e aí a gente começou a trabalhar em cima disso. A decisão de levar a Pink para São Paulo não foi uma decisão difícil, porque quando a gente faz radioiodoterapia, ele é um tratamento que vai direto na raiz, então ele resolve o problema de vez. Eu sabia que seria a melhor forma de matar o problema que a Pink estava tendo, deixar ela com o mínimo de medicação possível, não iria afetar outros órgãos dela, é um valor viável, não é um tempo exorbitante, então eu precisei conversar com a clínica, entrei em contato com a doutora Stephanie, entrei em contato com a doutora Luciane,
nós verificamos a possibilidade de levar a Pink para São Paulo, o que era necessário de exames, o que era necessário para o transporte no avião. Então foi complicado também decidir se eu iria de avião, se eu iria de carro para levar ela. Não poderia ter alguns medicamentos que ela tomasse antes, né? Então a gente ficou aproximadamente uns 20 dias cuidando da Pink, preparando a Pink para levar para São Paulo. Tivemos uma conversa com o médico veterinário de lá, ele fez todo o processo de internação da Pink, ela ficou internada, eu não pude ver ela durante o período de internação, por se tratar de radioterapia, por se tratar de uma coisa um pouco diferente, né? Só a pessoa, então, responsável e autorizado podiam entrar na sala, nem vídeo eu não pude receber da Pink, mas eu sabia que ela estava bem cuidada. Eu sabia que era uma clínica de referência, eu sabia que era a melhor clínica que eu podia levar ela. Todos os médicos veterinários que eu conversei, todos os médicos veterinários que fizeram exames da Pink, eles então disseram que eu estava levando ela para o melhor lugar que ela podia ter o tratamento. Isso me deixou bem tranquila. Isso me deixou bem feliz, porque no final das contas eu sabia que eu estava fazendo o melhor que a Pink podia receber e o melhor que eu podia dar para ela. Depois, quando a gente fez então o processo de retirada da Pink da clínica, né, o Dr. Valdo, que é referência nesse assunto de hipertireoidismo, ele me recebeu, ele me explicou quais eram as possibilidades, que existe 95% de chance de dar certo, e existe 5% de chance de dar errado. E aí esse 5% de chance eu já estava sabendo quando eu ia para lá, porque eu pesquisei muito sobre o assunto, eu pesquisei muito sobre a clínica, eu pesquisei muito sobre tudo que eu podia pesquisar, com a ajuda da clínica Vida de Bicho. Então eu já sabia dessa possibilidade do 5%, nós sabíamos que é um risco, mas o que me deixou segura? Digamos que desse errado, digamos que os 5% fosse da Pink. Eu sabia que a clínica para onde eu estava levando ela ia fazer de novo a aplicação do radioiodo, sem custo a mais. Até o presente momento a Pink está respondendo bem, né? Mas a gente precisou ter muitos cuidados com a Pink depois da retirada dela da clínica, porque ela precisou fazer todo um cuidado na caixinha de areia, o descarte das fezes dela tinha que ser no vaso sanitário, então um cuidado todo diferenciado que eu até então não tinha, né? A gente tem um gato normal em casa e a gente faz o descarte de uma certa forma, mas para a Pink, naquele momento, durante um período de 15 dias, ela precisou do descarte diferente, ela precisou fazer então as necessidades dela numa areia especial, onde eu pudesse fazer o descarte no vaso sanitário, eu tinha que estar com luvas, com máscara para poder então ter todo o cuidado por se tratar de radiação, porque o que a Pink fez foi uma injeção de radiação na tireoide para resolver o problema dela. A Pink sempre foi muito importante na minha vida. A Pink, ela faz parte da minha vida há 15 anos. Ela sempre me deu muito amor, muito carinho, muito companheirismo. Ela sempre foi muito presente na minha vida. E eu não podia ver a Pink no estado como ela estava, perdendo a vida dela, perdendo a energia dela, perdendo, enfim, todo o carinho que ela tinha que é para dar para nós, e ver que o resultado em São Paulo está surtindo efeito. A gente ainda está em processo de análise, nós não estamos com alta de São Paulo, nós não estamos com alta do Dr. Valdo ainda, porque nós precisamos do resultado dos exames, mas a melhora da Pink é percebida nitidamente no comportamento dela, no peso, que agora ela já está com 3 quilos, de 1,6 kg ela já está com 3 quilos, ela não vomita mais quando ela come. As fezes dela estão com características saudáveis, ela está ativa, ela não está comendo exageradamente, o que também é uma característica do hipertireoidismo. Muitas vezes, quando o nosso gato come bastante, nós tutores, mãezinhas, a gente acha bonito o gato comer bastante.
mas não é bonito, é preocupante. Eu achava bonito quando a Pink comia bastante e eu estava errada, porque na verdade eu estava escondendo uma doença. Então foi muito, muito bom, muito abençoado eu ter sido guiada para a Vita de Bicho, porque eu poderia ter ido para qualquer clínica aqui em Caxias. Mas eu resolvi ir para a Vita de Bicho, acho que por uma mão guiada de Deus. E foi muito assertivo. Eles seguraram a Pink para fazer os exames necessários. Quando eles entenderam o diagnóstico da Pink, eles me deram as possibilidades. E diante da decisão do que eu queria fazer, eles me indicaram a clínica que poderia melhor atender ela e o médico veterinário que poderia melhor atender a Pink. Então a Vita de Bicho foi fundamental para a Pink estar viva hoje. Talvez se fosse em qualquer outro lugar teria sido diferente. Talvez se fosse em qualquer outra clínica eu teria tido outras possibilidades, ou talvez nem sido alertada do hipertireoidismo em gato, porque eu mesma sempre tive gatos e nunca ouvi falar disso, talvez até por ignorância também. Mas a Vita de Bicho foi incrível. Eles simplesmente são hoje parte responsável pela Pink estar viva, pela Pink estar saudável, pela Pink estar ativa, pela Pink estar presente na minha vida. Então, assim, quando eu cheguei na Vita de Bicho, eu cheguei desesperada. Eu chorei o tempo todo na primeira consulta, porque eu não queria perder minha gata. E eu não sei se aconteceu alguma outra coisa no meio do caminho que me fez vir para a Vita de Bicho. Então, eu sou muito grata, muito, muito, muito grata a todos os médicos veterinários, a toda a equipe que sempre receberam a Pink muito bem, sempre receberam a Pink com muito carinho, sempre receberam a Pink com muito afeto, mandando mensagens quando a Pink estava em São Paulo, pedindo como é que estava. Então é um atendimento sim diferenciado, é um atendimento que quer fazer a cura do teu animalzinho, é um atendimento que busca as melhores alternativas. Eles não ficaram acomodados querendo resolver o problema aqui na região. Eles me deram as opções que eu tinha e a decisão, então, coube a mim, né? Então, o que acontece? Quando tu quer tratar do teu animalzinho, quando tu ama o teu animalzinho e quando tu quer que ele viva muito mais tempo contigo, eu acho que vale sim a pena o esforço, vale a pena a dedicação. Não foi fácil. Eu chorei muito, eu pensei muito, eu pedi muito iluminação divina, eu pedi que nós tivéssemos bons profissionais, eu pedi que nós tivéssemos o caminho iluminado e muito, muito graças a tudo isso, a gente teve bons profissionais no nosso caminho. E eu acredito que o relacionamento com a Vita de Bicho não acaba com a cura da Pink, porque eu acredito sim que a Pink está em processo de cura. Ela já está muito melhor do que ela estava antes, eu preciso sim ter o resultado dos exames em mão, mas a Pink está num processo muito bom de cura. E quando ela chegar no final do tratamento, com certeza eu vou continuar trazendo todos os meus outros gatos para a Vita de Bicho. É muito importante ter clínicas que são comprometidas, ter clínicas sérias, ter clínicas que querem sim cuidar do animalzinho, que querem fazer tudo que está ao alcance deles. Então, muito obrigada do fundo do meu coração, muito obrigada do fundo do coração da Pink ao atendimento, muito obrigada a toda a dedicação. Eu sei que não foi fácil também para a clínica, porque foi um desafio para todo mundo, né? Então é um agradecimento que acho que vocês salvaram um dos bens que eu tenho mais importantes na minha vida.